Bom, então, caderno 2, caderno 4, então, frente 2, página 16, tá? Então, a gente vai ver aqui os sistemas lineares. Então, primeiro é a classificação do sistema linear. Sistema linear, a gente classifica ele conforme o número de soluções. Ele pode ser o sistema possível e determinado, que a gente chama de SPD, só tem uma solução, quer dizer, você vai ter lá 2, 3, 4 incógnitas, só vai ter uma solução, tá? Só um valor para o x, só um valor para o y, só um valor para o z, né? Tudo bem? É o que mais aparece, é o sistema linear. Aqueles sisteminhas que vocês resolviam lá de equações, lá na outra frente com a Fabiola, em geral todos eram SPD, tá? Sistema possível indeterminado, é o SPI, ele tem infinitas soluções. Esse dá um pouco mais de trabalho, principalmente para achar essas infinitas soluções. Você escolhe lá uma incógnita, chama ela de alfa, de K, e descobre as demais em função do alfa ou do K. E tem também o sistema impossível, que não, desculpa, não tem solução. Tá? Vamos ver aí um exemplo de cada, exemplos simples, né? Aqui, por exemplo, é um sisteminha 2 por 2. Se eu multiplicar de baixo por menos 1, vai ficar o quê? X mais 3y igual a 5. A de baixo fica menos x menos y igual a menos 3, né? Somando as duas equaçõezinhas, cancela o x com menos x, vai ficar 2y igual a 5 menos 3, que dá 2. O y deu 1. Descobriu o y, substitui uma delas, descobre o x, né? Pode ser a de baixo lá antes de multiplicar, x mais y igual a 3, x mais 1 igual a 3, o x então vai dar 2. Então, essa é a dupla, é a única solução aí. Se o x for 2, o y for 1, 2 mais 3 vezes 1 dá 5, né? E 2 mais 1 dá 3, tá? Então, o conjunto verdade, você coloca chaves, depois parênteses, depois primeiro o x, depois o y e fecha. Ah, professor, por que chaves e parênteses? Na verdade, isso aqui é um ponto, né? Isso aqui representam duas retas no plano cartesiano e elas se encontram nesse ponto aqui, né? Vão ser retas concorrentes, né? Tudo bem? Então, isso aqui é um caso do sistema possível e determinado, é um sistema SPD, né? Tudo bem? Só tem uma solução, você não vai conseguir encontrar outra solução além dessa, tá? É o mais comum. Claro que aqui, em geral, a gente vai ver o 3 por 3, né? Com 3 incógnitas, 3 equações, depois a gente vê como é que resolve isso por Crandall e por escalonamento, né? Só estou dando um exemplo simples aqui de como a gente pode resolver o sistema, tá bom? Então, esse é o sistema possível e determinado, só tem essa solução. Depois, um outro sistema. Observe aqui, você tem x mais y igual a 4, multipliquei de baixo por 2. 2x mais 2y igual a 8. Quer dizer, é a mesma equação, né? Tudo bem? Então, ou se eu dividisse aqui por 2, né? Ia ficar o quê? X mais y igual a 4. E aqui, x mais y igual a 4 é a mesma equação. Então, você pode... Então, na verdade, você tem o quê aí? E x mais y igual a 4. Então, isso aqui tem muitas soluções, né? Porque você tem mais incógnitas que equações, né? Na verdade, só tem uma equação aí, né? Então, se o x for 1, o y vai ser 3. Se o x for 10, o y vai ser menos 6, né? Assim por diante. Então, como é que eu faço para achar as infinitas soluções? Ó, chamando y de alfa, o que acontece? Você vai ficar com x mais alfa igual a 4, passo para o outro lado, o x vai dar 4 menos alfa. Então, quais são as infinitas soluções? O x, então, é 4 menos alfa, que é alfa, e você fala que o alfa pode ser qualquer valor real, né? Então, se o alfa for 0, vai dar 4, 0. Se o alfa for 1, vai dar 3 e 1. Assim por diante. Como o alfa pode ser fração também, né? Se o alfa pode ser 0,1. Então, você tem um exemplo de sistema possível indeterminado, né? Em geral, tem uma equação que é proporcional, ou somando uma equação mais a outra, está dando uma terceira equação. Né? Enfim. Só um minutinho. Depois. Vamos pegar um exemplo de sistema impossível. Aqui, ó, é claro, um exemplo bem simples, mas assim, como é que x mais y vai ser 4 e vai ser 5? Né? Você tem lá x mais y igual a 4.
Como x mais y vale 5, eu posso colocar aqui 5. 5 igual a 4, isso aqui é falso, né? Quer dizer, não tem jeito de x mais y ser 4 e ser 5 ao mesmo tempo. Então, sai que isso aqui é um sistema impossível, então não tem solução. O conjunto de verdade é vazio, né? Não tem solução. Tá? Então, em geral, você chega num absurdo lá, né? Que 2 é igual a 3, que, né? Tudo bem, se chega numa afirmação falsa, então esse é um sistema impossível, não tem solução. O conjunto de verdade é vazio. Beleza? Então, é isso. Depois eu falo, bom, vamos falar da regra de Cramer agora. Bom, primeiro vamos ver o que é um sistema normal. Opa, passo aqui. Deixa eu voltar. Sistema normal. O sistema vai ser normal quando que ele tem n equações, n incógnitas, ele é chamado de sistema normal quando o número de equações é igual ao número de incógnitas. Está vendo aqui? 2 por 2, 3 por 3. Se tiver duas incógnitas, duas equações. Então, o número de incógnitas tem que ser igual ao número de equações, né? E o determinante do sistema tem que ser diferente de zero. Que determinante é esse? A gente já vê. Tá? O teorema de Cramer diz que x é o dx sobre d, já mostra quem que é esse dx, quem que é esse d. O y é dy sobre d e o z é dz sobre d. Vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Então, aqui ó, tem duas incógnitas, o x e o y, duas equações. E o determinante que ele fala é o determinante da matriz incompleta. Então, observe aqui. Pego lá os coeficientes do x, ó, que tem o 1, né? E o 3, o 2 e o 4. Esse determinante está dando diferente de zero. Então, isso que ele quer dizer com esse sistema vai ser normal se o número de incógnitas for igual ao número de equações. Né? Tem duas incógnitas, x e o y, duas equações. E o determinante aqui dá 4, ó, menos 6, né? 4 menos 6 dá menos 2, tá? Quem que é o dx? O que você vai fazer para obter o dx? Você vai pegar essa coluna independente, tá vendo esse 5, 11 aqui? Você vai colocar na coluna do x, tá? No lugar do 1, 3, você coloca o 5, 11. Tá? E aí calcula esse determinante. 5 vezes 4 dá 20, 2 vezes 11 dá 22, troca o sinal, fica menos 22, menos 22 mais 20 deu menos 2. Ah, quem que é o x? É o dx sobre d. Dx deu menos 2 sobre d deu menos 2, deu 1. Daqui a pouco a gente vai usar no sistema 3x3 também. Quem que é o dy? Pega essa coluna independente, 5, 11, e coloco na coluna do y. Tá vendo aqui a coluna do x é 1, 3, do y é 2, 4. Então você coloca 5, 11 aí. E aí calcula que vai dar 11 menos 15, vai dar menos 4. Então o y vai ser esse dy, que é menos 4, dividido por d, que é menos 2. Vai dar 2, tá? Então o conjunto verdade deu 1 e 2 aí. É claro que se você falar, professor, se você já achou o x aqui que é 1, dá para substituir numa delas e achar o y? Dá. É melhor, porque você não teria que calcular mais um determinante, principalmente se for 3 incógnitas, né? Então, essa é a regra de Cramer, tudo bem? Então, ó, só para quem não entendeu ainda, o D é o determinante da matriz incompleta, pego lá os coeficientes do x, 1, 3, 2, 4, calculo esse determinante. O dx, quem que é? Vou pegar esse 5, 11 aqui, e vou colocar na coluna do x, 5, 11. A outra você copia igual, 2 e 4. O dy, você vai pegar o quê? Esse 5, 11 e vai colocar na coluna do y. 1, 3 fica igual. Coloca o 5, 11 lá. Calcula, tá? E se tivesse z, vai lá, calcula o dz, tá? Tudo bem? Essa é a regra de Cramer que a gente vai usar aí no começo. Então, mesmo porque, ó, esse determinante não pode ser zero, né? Porque se ele for zero, você não vai conseguir fazer essa conta. Na verdade, a gente fala que se d deu diferente de zero, ele sempre vai ser um sistema possível determinado. Agora, se esse determinante der zero, embaixo, aí vai ter duas opções. Ou ele é SPI, ou ele é SI. Aí a gente tem que analisar lá. Tá? Tudo bem? Tem que calcular o dx, o dy, né? Se der zero, dx, dy, vai ser SPI, mas depois a gente vê. Então, o determinante aqui, como ele está no denominador, ele não pode ser zero para ser SPT. Se ele der zero, aí dá problema. Ou ele vai cair num desse caso. Daqui a pouco a gente vai ver um exercício desse tipo, tá? Então é isso, galerinha. Vamos ver. Nos exercícios talvez fique mais claro. Vamos aí no primeiro. Dá para fazer de outros jeitos? Dá. É que a ideia aqui eu vou fazer por regra de Cramer, né? Os valores de x, tudo bem, lá na página 18. Os valores de x, y e z do sistema linear,
são tais que x vezes y vezes z, então eu vou ter que descobrir as três. Ah, professor, posso isolar o z na primeira e substituir na segunda e na terceira? Aí você cai num sistema 2x2. Pode, tem vários jeitos de resolver. Tá? Mas vamos usar então aí a regra ou teorema de Cramer. Que diz o quê? Que o x é o dx dividido por d, o y é o dy dividido por d. Daí, se você descobrir o x e o y, você substitui numa delas e descobre o z. Porque, ó, vamos aqui do lado. Quem que é o d? O d é o determinante da matriz incompleta. Então, eu vou pegar lá os números, coluna do x, vou pegar um x, né? Então, eu pego 1, 5, 2. 1, 5, 2. Coluna do y, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Coluna do z, 1, menos 2, menos 1. 1, menos 2, menos 1. Fecho. Bom, aí calculo, aí é mecânico, né? Repete as duas primeiras colunas, daria um certo trabalho, tá? Eu vou pegar a resposta, mas aí se vocês conseguem, né? Repetindo aqui as duas primeiras colunas, lá e calculando, tá? E de cabeça para terminar a aula, eu vou pegar, mas dá 16, tudo bem? Mas é só repetir as duas primeiras colunas lá. Tá? Então deu 16, deu diferente de zero. Ah, quem vai ser o dx agora? Dx. Você vai colocar na coluna do x, a coluna do x, que é essa aqui, 1, 5, 2, você vai colocar esses elementos aqui, ó. Opa. Esses elementos aqui, 10. Ixi, vai pegar. Está meio desalinhado aqui, né? Então, 10, o 6 e o 8. Então, você vai colocar aqui 10, 6, 8. 10, 6 e 8. As demais você copia igual, tá? Quer dizer, 1, 2, 3. 1, menos 2, menos 1. Tudo bem? Aqui vocês conseguem calcular, né? Novamente, eu vou pegar a resposta, mas é só usar Sarri lá, repete as duas primeiras colunas, né? Repete aqui essa coluna e essa e calcula, né? A gente fez lá nessa frente mesmo, fez bastante. Vou pegar o resultado aqui, dá 32, tá? Daí, você já consegue descobrir o x, né? Então, vai lá, ó, o x deu 32. Tudo bem que eu pulei a parte desse cálculo aí, sobre 16, então você já chega à conclusão aqui que o x dá 2. Descobriu o x, tudo bem? Então, x dá 2. Depois, agora nós vamos calcular o dy. O dy, você vai colocar na coluna do y esses números ali. O 10, 6, 8. Então, a coluna do x fica igual. Qual que é a coluna do x? 1, 5, 2. Opa, 1, 2, 5. 1, 5, 2. E aqui, na coluna do y, que é esse 1, 2, 3, que você vai colocar esses números, tá? Então, aqui você coloca 10, 6 e 8. E aqui, repete o 1, tudo bem? Então, você pega lá aquela primeira lá, ó, dx, coloca esse 10, 6, 8 na coluna do x. dy, coloca aqui. dz, colocaria no outro. 1, menos 2 e menos 1. Calcula esse determinante, né? Eu vou pular também a passagem aí do cálculo, né, para a gente ganhar tempo, senão não consigo terminar essa aula. Isso ele fez aqui, deu 48, tá? Tudo bem, pulei a parte desse cálculo. Então, vai ficar aqui 48 por 16, isso dá 13, né? Então, sai que o y vale 13. E aí, vocês viram que dá um certo trabalho calcular esses determinantes, a gente está pulando a parte de calcular o determinante, mas eu já tenho x e o y, você pode substituir uma delas, principalmente lá na primeira, né? X mais y mais z dá 10, porque senão, se eu for calcular o dz,
que eu vou fazer? Eu vou pegar esse determinante aqui, 1, 5, 2, 1, 2, 3, e vou colocar aqui na coluna do Z, aqui, ó, esse 10, 6, 8. Aí teria que calcular outro determinante, daria trabalho. Então, o que eu acho melhor? Você sabe que x mais y mais z dá 10, como você tem que o x é 2, o y é 3, e calcular, tá? Porque senão eu teria que calcular outro determinante, mas daria para fazer outro determinante? Daria. É calcular o dz. Aí quem que vai ser o z? dz dividido por d. Que o x deu 2, aqui deu 3, mais o z igual a 10, você vai ficar com 5 mais z igual a 10, sai que o z vale 10 menos 5, dá 5. Né? Então, o z vale 5, tudo bem? Então, eu quis fugir aí de calcular outro determinante 3 por 3, tá? Bom, então, daí, ele quer saber quanto vale ali o produto ali, x vezes y vezes z. O produto, então, aí, x deu 2, vezes 3, vezes 5. Portanto, esse produto aí dessas três incógnitas dá 30, né? Então, essa seria a nossa resposta. Ok? Mas dá um certo trabalho, quer dizer, o pessoal às vezes foge um pouquinho de crânio para calcular esses determinantes. Dá certo, né? Mas dá um certo trabalho. Então, 30 é a resposta alternativa D. Eu copiei. Vou tomar a gravação aqui, vou limpar. Vocês já tinham copiado, né? Bom, agora eu vou explicar a ideia do Sim. escalonamento, né? Agora eu vou falar do escalonamento. Aqui já tem um sistema que já está escalonado. Falar, professor, mas aí é fácil, né? Se já tiver escalonado. Depois eu mostro como é que se escalona. Observe aqui que você tem aqui 4 incógnitas na primeira equação, 3 na segunda, 2 na primeira... 4 incógnitas na primeira equação, 3 na segunda, 2 na terceira e 1 na quarta. Então, vai de baixo para cima, ó, se você pegar essa última aí, 2W igual a 4, sai que o W é 2, né? Descobri o W. Agora, vai na de cima, 3Z mais o W igual a 5. Como você tem o W, você descobre o Z. Então, o W deu 2, igual a 5. Então, vai ficar 3Z igual a... Passo para o outro lado, 5 menos 2 dá 3. O Z dá 1. Descobrimos o Z. Agora, vai na segunda, y mais o z mais o w igual a 1. Então, vai ficar y mais o z que deu 1, mais o w que deu 2 igual a 1. Corta 1 com 1, passa o 2 para lá. Então, vai sair que o y vale menos 2. Né? E vai na primeira, 2x mais 3 vezes o y que deu menos 2, mais o z que deu 1, mais o w que deu 2, igual a 1. Então, vai ficar 2x menos 6, mais aqui dá 3, igual a 1. Né? 2x menos 3 igual a 1. Passo para lá, vai ficar 2x igual a 3 mais 1 dá 4. Então, x deu 2. Tá? Então, achamos as incógnitas. Mas o que a gente vai fazer daqui a pouco é mostrar como é que você faz para escalonar, como é que você faz para deixar o sistema desse jeito aqui. Tá? Então, você ficaria aí com o conjunto verdade. São 4 incógnitas chaves. Primeiro vem o x, que é 2. Depois o y, que é menos 2. Depois o z, que deu 1. Depois o w, que é 2. Então, essa é a quadra aí, né, que satisfaz esse sistema, tá? Mas já está escalonado. Esse é um exemplo de sistema já escalonado. Fica uma escadinha, né? Quer dizer, uma incógnita numa delas, 2 na outra, 3 na outra, assim por diante. Então, essa seria a resposta, né? Tudo bem. O que a gente vai ver é como que a gente faz para escalonar. Quer dizer, como é que você faz pegando um sistema como aquele anterior que a gente fez ali? Como é que eu faço para deixar 3 incógnitas numa equação, 2 na outra e 1 na outra? Que é isso que eu vou explicar no próximo exercício, tudo bem? Então, pausei aí os exercícios, né? Para a gente explicar aí um pouquinho de teoria. Agora, voltando aqui, então, o exercício 2. Agora eu vou explicar por escalonamento. Então, vou pegar aqui o sistema, vou copiar novamente, eu devia ter colocado aqui. Opa.
Então, você tem lá x mais y mais z igual a 10. A de baixo, x mais 3 vezes o y mais 2 vezes o z igual a 21. A de baixo, x mais 2y mais 4z igual a 28. Então, vamos ver como é que a gente faz para escalonar. Ó. Tudo bem? Então, eu vou começar a escalonar. Ah, eu quero deixar aqui só duas incógnitas nessa equação. Então, vou ter que sumir com esse x aqui, por exemplo. Claro, dá uma olhada, vê se está mais fácil cancelar o x, o y, o z, né? Então, aqui, para cancelar esse x, você pode pegar a primeira, multiplicar por menos 1 e somar com a segunda. A gente faz direto, eu não fico multiplicando lá do lado, não. Então, ó, como é que vai ficar isso? Vou copiar novamente a primeira equação, x mais y mais z igual a 10. A segunda, multiplicando por menos 1. Bom dia, princesa, já acordaram? Menos x mais x, então vou multiplicar de cima por menos 1 e somar com a de baixo, tá? Então, quando eu multiplico aqui menos 1 vezes esse x, dá menos x, mais x cancela, de propósito. Só que você tem que multiplicar todo mundo por menos 1, toda a primeira equação por menos 1, somar com a segunda. Então, menos 1 vezes x deu menos x, mais x cancela. Então, já escolhemos o menos 1 para cancelar esse x mesmo, né? Menos 1 vezes y dá menos y, mais 3y, observe que vai ficar 2y, tá? Menos 1 vezes z dá menos z, mais 2z dá z. Menos 1 vezes 10 dá menos 10, mais 21, isso dá 11, tá? Agora, tudo bem? Então, agora eu vou tentar cancelar esse x aqui. Vou pegar ou a primeira ou a segunda, também multiplicando por menos 1. Tá mais fácil. Tanto faz a primeira ou a segunda. Então, vou pegar a primeira, vou multiplicar por menos 1 e vou somar com essa. Então, menos 1 vezes x dá menos x, mais x dá 0. Cadê? Então, menos x mais x dá 0. Menos 1 vezes y dá menos y, mais 2y vai dar y. Menos 1 vezes z dá menos z, mais 4z dá 3z. Menos 1 vezes 10 dá menos 10, mais 28 dá 18. Já melhorou um pouquinho, né? Então, ó, tem 3 incógnitas, 2 e 2. Agora, trabalha só com as duas. Trabalha só com uma verde e azul, aí você pode fazer do jeito que você quiser, isolar o y, isolar o z, né? Eu vou continuar escalonando, né? Tá mais fácil, se eu for pegar verde, multiplicar por um valor, sumir com alguém da azul, tá mais fácil cancelar o z. Mas você pode mudar a ordem, ou pode pegar azul, multiplicar por menos 2, somar com a de cima. Eu vou multiplicar por menos 3 para tentar cancelar esse 3z aqui, tá? Mas, professor, eu quero cancelar o y. Então, pega azul, multiplica por menos 2 e soma com a de cima. Bom, como é que vai ficar aqui, então, o sistema, continuando? Primeira fica igual, x mais y mais z igual a 10. A verde, 2y mais z igual a 11. Agora eu vou multiplicar essa por menos 13 e somar com a de baixo. Menos 3 vezes 2y dá menos 6y. Mais y dá menos 5y. Menos 3 vezes z dá menos 3z. Mais 3z cancela, a gente já fez de propósito, né? Igual. Menos 3 vezes 11 dá menos 33. Mais 18, 28 dá 15, né? Dá menos 15. Então, está escalonado, tudo bem? 3 incógnitas na primeira equação, 2 na segunda, 1 na terceira. Pega esses menos 5y igual a menos 15, você descobre o y. Descobrindo o y, você vai na de cima, descobre o z. Descobrindo o z, vai na primeira e descobre o x, tá? Tudo bem? Então, está escalonado, mas você escolhe o que você quer fazer, não volto a dizer. Escalonamento é só mais uma forma de resolver esses sistemas. Kramer mais outra. Se você tá complicado, vai lá e isola, por exemplo, isola os x, ou o z, ou o y na primeira, substitui nas outras duas, vai cair um sistema 2x2. 2x2 vocês estão acostumados a fazer. Daqui vai ficar 5y igual a 15, o y vai dar 3, né? Descobrimos o y. Agora vai na verde, 2y mais z igual a 11, então vai ficar 2 vezes o y, que deu 5, deu 13, né? Mais o z igual a 11, 6 mais z igual a 11, passo para lá, 11 tira 6, vai dar 5. Descobrimos o
segunda parte que você fala, qual será que é a segunda? É esse segundo... É, aí. Aqui? Não, embaixo. Aqui, né? Nessa Eu não parte. entendi como você chegou aí. Bom, aqui você entendeu que eu multipliquei por -1 e somei com essa para chegar nessa parte verde ou não? Não, tudo bem, Gabi, eu explico, não tem problema. Bom, então aqui, esse é o sistema, né? Esse aqui é o sistema que ele me deu lá. Então, ó, eu quero escalonar, eu quero sumir com incógnitas aqui, né? Então, primeiro eu vou tentar sumir com esse x. Porque está mais fácil cancelar o x do que o y do que o z, né? Porque aqui eu teria que multiplicar por -2, aqui por -4, né? Então, para cancelar esse x, eu estou percebendo que se eu pegar essa equação aqui, multiplicar por -1, somar com essa de baixo, vai cancelar o x. Então é por isso que eu marquei essa flechinha com -1. Então, vai ficar menos x mais x, sumiu, ficou zero. Então, eu copio essa equação de novo e eu vou estar mudando essa equação. Vou estar transformando essa equação numa outra equação. Então, menos x mais x ficou zero, menos 1 vezes y deu menos y, mais 3y deu 2y, menos 1 vezes z deu menos z, mais 2z deu z, menos 1 vezes 10 dá menos 10, mais 21 deu 11. Tá? A mesma coisa eu vou cancelar esse x aqui. Eu vou pegar a primeira e vou multiplicar por -1. Ah, professor, poderia ser a segunda? Poderia, né? Se eu multiplicar aqui por -1, somar com essa, daria. Mas vou multiplicar a primeira mesmo. Então, multiplicando por -1, menos x mais x ficou zero, menos 1 vezes y deu menos y, mais 2y deu y, menos 1 vezes z deu menos z, mais 4z deu 3z, e menos 1 vezes 10 deu menos 10, né? Mais 28 deu 18. Será que ficou claro, Gabi, como é que eu cheguei nesses valores? Então, foi por isso que eu marquei essas flechinhas, quer dizer que eu estou multiplicando essa equação por esses valores e somando com a de baixo, né? Somando com essa no azul. Gabi? Tá. Sim, entendi agora. Beleza, obrigado. Depois, Obrigada. Gabi... Tá, ok? Depois, aí eu pego esse sistema agora. Claro, aqui é 2 por 2, dá para você... Se esse sistema aqui é 2 por 2... dá para você trabalhar com eles lá do jeito que a gente estava acostumado, isolar um incógnito para substituir na outra, né? Mas o que eu vou fazer agora? Tá mais fácil cancelar esse 3z, basta multiplicar de cima por -3 e somar com essa. Então, vou multiplicar essa de verde por -3 e somar com essa. Então, copio a de preto novamente, a de verde novamente, eu vou mudar essa de azul. Então, eu vou multiplicar por -3, -3 vezes 2, deixa eu pegar aqui a luzinha. Menos 3 vezes 2y dá menos 6y. Mais y deu menos 5y. Menos 3 vezes z deu menos 3z. Mais 3z cancelou, a gente já fez de propósito. Menos 3 vezes 11 deu menos 33. Mais 18 deu aí menos 15, tá? E aí, então, ficou escalonado. Por que escalonado? Tem 3 incógnitas na primeira equação, 2 na segunda, 1 na terceira. Daí, vai na última aí, né? Menos 5y igual a menos 15, o y vai dar 13, né? Passando dividindo. Ô, Bonfim. Oi, pode falar. Eu só entendi mais uma coisa. Por que você botou -3 ali? Porque aqui, ó, tá vendo? Cadê? Aqui não é 3z. Se eu pegar, se aqui fosse menos 3z mais 3z, não ia cancelar? Porque para cancelar tá, entendi. Dá um certo trabalho. Para cancelar o y, na verdade, você poderia pegar a de azul e multiplicar por -2 e somar com a de cima, mas aí não ficaria meio na ordem. Claro, posso trocar a ordem? Posso. Posso colocar azul no lugar da verde e a verde no lugar da azul. Aí eu poderia cancelar o y, multiplicar por -2. Mas o que a gente fez foi pegar o quê? Cancelar esse 3z. Então, vou multiplicar por -3. Opa, peraí que passou aqui, tá? E aí, então, ficou menos 3z mais 3z cancela, só que eu multiplico aqui por -3 também. Menos 6y mais y deu menos 5y. E menos 3 vezes 11 deu menos 33, mais 18 ficou menos 15. Tudo bem, Gabi? Mas qualquer coisa me fala. Entendi, obrigada. Nada aqui. Tudo bem? Então, pegamos aí 2y mais z igual a 11, como o y deu 13, né? Substituímos z deu 5, peguei a primeira equação. Como eu tenho o y e o z, descobri o x, tá? Mas a ideia é mostrar que escalonamento é só mais uma forma de resolver exercícios, tá? Se você não gostar, eu gosto, particularmente eu acho melhor do que ficar fazendo aqueles determinantes lá, tá? Mas
Você tem que saber os artifícios, ou Cramer, ou escalonamento, ou substituição, isola uma incógnita, substitui na outra, como eu disse. Nada impede de você pegar esse Z aqui, ou esse X aqui, escrever como 10 menos Y menos Z, e no de baixo substituir. Você vai cair no sistema 2x2, tá? Mas substitui nas de baixo, isola uma incógnita numa delas, substitui na outra. Seria um método também que dá para resolver, né? Beleza?